Olá, bem-vindo. Obrigado aí pela tua companhia junto aqui a este tutorial no meu canal. E nele eu vou falar a respeito do Lightwave. Trata-se de um programa de modelagem, que é uma das maravilhas que nós temos para produzirmos aí alguns trabalhos incríveis no nosso computador pessoal. Ele é um programa muito utilizado aí pelas indústrias cinematográficas, produtoras de vídeo, e vai fazer com que a nossa criatividade aqui seja mais aguçada cada vez que a gente cria um projeto aqui junto à sua área de trabalho. Diferente do Blender 3D, a sua licença é como a do Luxology Modo, como a do Cinema 4D, do Autodesk Maya. É uma licença custeada. Se vocês quiserem o programa, vocês têm que adquirir esse programa diretamente aí junto ao fornecedor. Caso você queira saber onde baixar, basta vocês no Google ou na internet digitarem a busca do programa Lightwave 3D e vocês serão levados aí ao site do fornecedor, ok? Bem, como eu havia prometido a vocês, mesmo sendo o meu canal direcionado em maior parte ao uso do Blender 3D e da iniciação de modelagem, eu vou trazer para vocês alguns fundamentos básicos sobre o programa, para que vocês conheçam, além do Blender 3D, outros programas disponíveis aí para a mesma finalidade no mercado. O Lightwave ele se distingue em relação aos demais porque ele trabalha com dois módulos aqui, que são módulos integrados. O primeiro módulo ele é chamado de Layout, que é essa tela de trabalho que vocês estão visualizando aqui. O segundo módulo, nós temos o módulo Modeler. Ele pode ser acionado quando nós clicamos aqui em cima, você está vendo aqui, ó, ou clicando a tecla F12. Nós somos levados ao módulo chamado Modeler, que é um módulo de modelagem. Aqui no módulo de modelagem, o que nós vamos ver logo de início é a distinção da distribuição de menus dele em relação aos demais programas. Não digo a área de trabalho, mas sim os menus. Os menus que geralmente ficam fixos nos outros programas, eles vão ficar fixos aqui na lateral esquerda, na parte superior. Então vocês vão ver aqui da opção File até a opção Select, os menus fixos do programa. O que vem abaixo de Select para cá são os menus variáveis. E eles variam na medida que nós vamos clicando em cada guia dessa aqui, que nós chamamos de prateleiras. Então eu tenho aqui a Create, se eu clicar em Modify, verifique que todas as ferramentas aqui, ó, dessa guia de recursos modificam-se. Se eu clicar em Multiply, novamente, ó, vai mudar as ferramentas aqui embaixo. Detail, que é os detalhes, também. Construct, que é a construção, vocês vão ver outras ferramentas. Map, outras ferramentas. Setup, outras ferramentas, Selection outras, Layers são as camadas outras, View que são as visualizações também, I/O que é entrada e saída de dispositivos e Utilities que são as utilidades. Então, clicando em cada guia dessa aqui, nós vamos ter uma caixa de ferramentas diferenciada depois dessa opção Select. Nós estamos percebendo que nós estamos logo de início trabalhando aqui com 4 janelas. E essas 4 janelas estão distribuídas inicialmente da seguinte forma. Eu tenho uma janela de topo, X, Z. Isso quer dizer o seguinte, que eu estou vendo a vista da minha área de trabalho por cima através de 2 eixos, o eixo X e o eixo Z. Nessa daqui de baixo, nós vamos ver aqui nesse canto superior esquerdo, nós estamos utilizando a vista Back XY. O que quer dizer isso? Que nós estamos vendo a vista por trás, utilizando os eixos Y e o eixo X. E aqui por último, nessa terceira, nós estamos vendo a vista right, que é a vista pela direita, utilizando o eixo Z e o eixo Y. Portanto, essas 3 vistas que vocês estão tendo aqui são vistas que nós chamamos de vistas ortográficas, pois são vistas que só trabalham com 2 planos. É uma vista para termos um trabalho com mais precisão. Vamos ver essa janela que fica aqui no canto superior direito, que é a janela de perspectiva. Nós não vamos ver os eixos aqui. Por quê? Porque nessa vista nós estaremos trabalhando com os 3 eixos disponíveis do espaço, que é o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. Que dentro dos meus tutoriais há uma diversidade de explicações sobre isso. Eu estou utilizando 3 vistas ortogonais e uma vista em perspectiva. Repare que aqui em cima no canto superior direito de cada janela, eu tenho essas opções em forma de ícones, são as mesmas opções em cada janela.
Isso me possibilita, assim como eu fiz lá no Cinema 4D, no Luxology Modo e até mesmo no Autodesk Maya, encostar o cursor sobre cada um desses ícones aqui, segurar o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastá-lo. E aqui eu consigo algumas tarefas de movimentação da área de trabalho de forma, nesse primeiro caso aqui, é o arraste da área ou dessa janela. Se eu encostar nessa de cá, já que é uma vista em perspectiva, quando eu uso essa ferramenta, vocês vão ver que a movimentação eu já começo a ver aquela área de forma em perspectiva. Vocês vão ver que nessa e nessa de cá, nós não vamos ter a ferramenta de rotação iluminada. Por quê? Porque nas vistas que nós estamos trabalhando aqui no Lightwave, denominadas vistas ortogonais, nós não temos como fazer a manipulação em 3 eixos, só apenas em 2. Enquanto que aqui na de perspectiva eu posso sim fazer a manipulação pelo eixo. Então eu vou ver que essa opção de rotação aqui está disponível. Encostando o cursor sobre o ícone, segurando o botão esquerdo do mouse, verifique que eu rotaciono dando um giro orbital na minha área de trabalho, porque eu trabalho com o eixo Z, o Y e o X. Aqui eu só trabalho com 2 eixos, então eu não tenho como fazer a rotação. O terceiro ícone é o ícone que vai permitir a gente fazer o zoom. Repare que eu encosto o cursor na lente, seguro com o botão esquerdo, arrasto o mouse para frente ou para trás, ou aproximo ou afasto a área de trabalho. Se eu quiser utilizar a centralização com o cursor aqui, eu clico a tecla A e eu trago o ponto central diretamente para o eixo da janela. Então, clicando A, eu centralizo a minha janela. E aqui nesse canto superior direito, nós temos um último ícone, que é o ícone de switch, que nós vamos mudar as 4 vistas disponíveis aqui para uma vista apenas. Então, se eu clicar aqui nesse ícone, nessa janela, quando eu clico nele, verifique que eu passo a ter essa janela como a janela principal aqui na minha viewport. Vocês vão ver aqui, Top, X, Z. Se eu clicar novamente nesse ícone, eu volto às 4 vistas anteriores. Da mesma forma, se eu clicar aqui nessa janela no ícone, eu passo a ter essa janela como ícone principal. Se eu quiser modificar aqui, navegando na janela, eu posso usar os ícones de arraste, posso usar o ícone de giro. Posso aproximar também se eu clicar na lupinha e arrastar o mouse. Outra forma que eu tenho para poder usar-me dessas ferramentas que estão aqui em cima é eu utilizar a tecla do botão esquerdo do mouse em conjunto com o Alt Shift e com o Alt Ctrl. Exemplo, eu vou segurar a tecla Alt e o botão esquerdo do mouse. Verifique que o cursor passa a ter a forma de rotação. Então aqui eu consigo fazer o giro da minha área. Vou soltar. Vou segurar a tecla Shift, a tecla Alt e vou clicar o botão esquerdo do mouse. Verifique que o cursor assume aquela forma de arraste, que é esse ícone que está aqui em cima. Então, Shift Alt e o botão esquerdo, eu arrasto a tela. Vamos ver a outra experiência. Vou segurar a tecla Ctrl e a tecla Alt. E o botão esquerdo. Verifique que o ícone do cursor do mouse passa a ser em formato de uma lupa. A mesma coisa se eu utilizasse essa ferramenta aqui na parte superior. Querendo centralizar a área, com o cursor na janela, eu clico a tecla A e centralizo a minha janela. Então aqui eu tenho como mudar para a disposição da janela que eu queira trabalhar. Então é dessa forma que a gente modifica os pontos de vista e faz a navegação na nossa área de trabalho. No próximo tutorial vamos ver alguns recursos básicos para trabalharmos a modelagem aqui no modo Modeler e também no modo Layout. Até a próxima!